mensais. Novembro Black Móveis Andrade. O dono do menor preço. Top Dance Music, um show de músicas que vão alterar sua emoção e o ritmo do seu coração. Todos os sábados, de 10 ao meio-dia, com DJ Marvin. O programa de Mulher para Mulher apresenta Sala de Bate-Papo. Entre e fique à vontade. É isso aí, 9h02, né? Como eu havia falado para você aí, a gente hoje está recebendo aqui o pessoal da Ordem Demolei. Eu nem sabia o que era, né? Agora a gente vai ficar sabendo muita coisa. O meu bom dia aí pro Bruno, o Arson, Luiz e o Thales. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigado por receber a gente. Eu que agradeço, né, gente? É um assunto assim... Acho que tá todo mundo, né? Ninguém sabe muita coisa, nada sobre, né, o assunto que a gente vai falar hoje. E assim, de início, eu gostaria que vocês falassem, explicassem o que é a Ordem Demolei pra gente. Então, a Ordem Demolei é uma instituição filantrópica para jovens, homens de 12 a 21 anos, e que baseia muito a sua atividade na ajuda à sociedade, na formação de homens para a sociedade também. Então, esses jovens que entram com 12, não só com 12, né, mas durante a sua adolescência principalmente, e vão se desenvolvendo através dos ensinamentos. Então, a gente tem vários ensinamentos que são passados dentro da ordem, dentro dessas reuniões que a gente faz, e de todas as nossas atividades, né? Nisso o homem vai se formando e se tornando realmente um cidadão de bem, e para fazer o bem na sociedade também. Pode falando mais assim, o objetivo, porque realmente é um assunto, eu sou leiga no assunto, né? Uhum. Então você pode ir desenvolvendo aí o seu... Não, beleza. Seu trabalho. Dentro da Ordem Demolei, a gente tem 7 virtudes que a gente se baseia. A gente tem o amor filial, que é o amor entre os pais e os filhos. Então, para ser um Demolei, é necessário que você respeite seus pais, respeite sua família. Tem também a reverência pelas coisas sagradas. Então, a gente, diferente do que muitos pensam, a gente não é uma religião. A Ordem Demolei não é uma religião. Ela é uma organização que preza pelo conhecimento e pelo respeito a tudo aquilo que é sagrado. Então, pode não ser sagrado para mim, mas para o próximo a gente tem que respeitar. Então, a Ordem Demolei aceita católicos, evangélicos, judeus, budistas, espíritas, qualquer tipo de religião é aceita dentro da Ordem Demolei. E tem a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. São as nossas 7 virtudes que são requisitos, mas também são aprimorados a todos os membros da Ordem Demolei. Então o Demolei, ele pode, um jovem pode entrar dentro da Ordem Demolei sem ter uma dessas virtudes, mas dentro da Ordem Demolei ele aprimora, ele aprende e entende o porquê isso é importante, o porquê vai fazer bem para ele na sociedade. E, além disso, a gente tem os nossos 3 baluartes, que são os 3 preceitos que a gente segue também. As 3 liberdades que a gente acha que é necessária para um homem se tornar um cidadão de bem na sociedade e fazer o bem também. Que é a liberdade civil, a liberdade religiosa e a liberdade intelectual. Que a gente se baseia sempre nas escolas públicas na liberdade intelectual, no respeito pelas leis de nosso país, pelo respeito às figuras de nosso país, né? A bandeira, o emblema, e a liberdade religiosa, que é um princípio também de nosso país, né? De todos terem a sua liberdade de acreditar no que eles acreditam que é o certo. Então, acreditar em Deus, acreditar em Moisés, enfim, levar a vida assim religiosamente.
Só completando o que o Bruno falou, a gente podia sintetizar um pouco, a Ordem de Molay é uma ordem iniciática para jovens, né, de 12 a 21 anos, patrocinada pela maçonaria e que busca melhorar a sociedade através do trabalho com esses jovens, dessas virtudes que o Bruno falou aqui. Então a gente acredita que se a gente conseguir trabalhar isso nos jovens, ainda em formação, a gente consegue ter melhores filhos, melhores cidadãos, melhores pais, homens realmente de bem, para que tornem a sociedade um lugar cada vez melhor para se viver. Respeitando sempre o que o Bruno falou aí, desses 3 baluartes aí, que é a liberdade religiosa, a liberdade civil e os símbolos da nossa pátria, respeitando a liberdade, a consciência de cada um. Então, se a minha consciência, eu fico melhor com ela sendo católico, eu sou católico, se eu sou evangélico, eu sou evangélico, a gente respeita essa liberdade de consciência, desde que ela seja voltada para o bem. Acho que a gente podia resumir isso aí. Como eu disse, ela é patrocinada pela maçonaria, mas não é requisito que seja filho de maçom. Ou seja, existe um jovem dentro dessa idade que não tem parentesco nenhum com nenhum maçom, não tem ligação nenhuma com a família maçônica, e ele pode se tornar um Demolay no futuro. Pode vir a se tornar maçom, se for da vontade dele, assim como também pode nunca ser maçom, se ter sido Demolay. Exatamente. Dentro da Ordem de Molay nós também temos várias atividades que são feitas, né? A gente tem algumas filantropias que nós fazemos, então a mais recente, eu não sei se a gente está lembrando, a gente doou, acho que foram 80 caixas de leite para a instituição Amar, lá em Ipatinga. Então, são algumas atividades que nós fazemos, né? Isso é só uma das filantropias que nós fazemos. E são atividades que engrandecem a pessoa, que mostra para aquele jovem que está amadurecendo ali o quão importante é ajudar o próximo sem receber nada em troca, né? Gente, olha, quem está aí, né, ouvindo a nossa programação, se tiver vontade de fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá bom? Pode ir em 3842-5020. Né? Pelo WhatsApp é mais fácil para a gente, né, para não ter que atender o telefone aqui no estúdio. Então pode mandar aí para a gente pelo WhatsApp. Ô Bruno, você está falando, né, eu tenho muitos anos de sala de aula, então a gente vê jovens de todo tipo, né, adolescentes, jovenzinhos de todo, com cabeça. Aí você está falando aí, eu fiquei imaginando quantos jovens ficam perdidos porque eles precisam de estar, vamos dizer assim, tem muito jovem que ele é educadinho, certinho, né? E parece que ele precisa de uma ajuda para poder se manter, né? Precisa seguir. De uma diretriz, né? Aí ele fica reprimido naquele mundo dele. E você está falando e eu estou lembrando dos meus alunos. Quantos jovens que precisavam estar, né, nesse trabalho. Exatamente, a Ordem de Molay tem esse objetivo. A gente, esses jovens que entram na Ordem de Molay, a gente trabalha exatamente esse potencial que eles têm dentro do caminho do bem. A gente tem uma disciplina que as nossas reuniões são aos sábados, às 14 horas, então a gente sabe que não é fácil, né? Sábado à tarde, o jovem tem tantas outras atividades, mas é porque exatamente para ensinar para ele que a vida tem essas dificuldades. A gente tem que ter, às vezes, abrir mão de alguns prazeres, de alguma coisa que a gente vá de uma diversão, para a gente dedicar, para que a gente possa ter uma vida melhor no futuro, para que a gente possa nos preparar, desenvolver essas virtudes enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto cidadão, para que a gente possa realmente tornar a sociedade feliz. Então a Ordem de Molay a gente tem esse objetivo de trabalhar com esses jovens, né, dessa idade. A gente vê muitos e muitos talentos aí, pessoas que poderiam ocupar posição de destaque na sociedade, que muitas vezes, por falta de oportunidade, por falta de trabalho, né,
um pouco mais de dedicação, acaba se perdendo no tempo. Perdem, verdade. É uma coisa assim que tocou lá no fundo à medida que o Bruno foi falando aí. Porque eu fico vendo assim muitos casos assim de suicídio. É porque a pessoa às vezes ela precisa, não é? Eu não sei se eu estou certo, se o meu pensamento está correto. Não, corretíssimo. Porque às vezes o jovem ele é tão assim, o íntimo dele é um demolei e ele não sabe. Exatamente. Eu queria até acrescentar, o Bruno falou da nossa filantropia, uma parte que a gente acha muito importante da filantropia é que a gente não só faz a doação. Por exemplo, a gente visita asilos, visita creche, a gente vai aos lugares que pedem a ajuda e a gente faz essa filantropia todos os meses. Então a gente acaba colocando, o nosso objetivo é esse, de colocar o jovem em contato com situações que talvez no imaginário dele ele não visse que fosse daquele jeito. Porque a gente vê o suicídio, a depressão, hoje em dia é muito elevado o número de jovens com depressão, mas quando ele começa a ver a realidade de outras pessoas, uma pessoa que está no asilo, que não recebe a visita da família, que precisa realmente só de uma conversa, de uma atenção, as crianças no orfanato, nos internatos, assim, outros locais que precisam da nossa ajuda e que a gente vai ajudar. A ajuda material é importante, mas essa ajuda, eu não vou nem dizer espiritual, mas assim, uma ajuda afetiva, levar o afeto, uma conversa, cantar, tocar violão junto, isso é muito importante, não só para essas pessoas que estão recebendo, mas também para os jovens, para nós adultos também. Para a gente, esse contato aí, acho que isso amadurece bastante esses jovens, dão para ele uma amplitude, uma amplidão da realidade da vida que fortalece o espírito, vamos dizer assim, para que ele possa continuar assim, progredindo cada vez mais. E além disso que o Arson falou também, a gente tem como a nossa principal virtude, a virtude que a gente mais preza, que é o companheirismo. E lá dentro a gente realmente é uma irmandade, todos lá somos amigos, todos lá somos irmãos e estamos presentes para cada um quando for preciso. Então, nós 4 aqui somos muito próximos e a gente e essa união veio dentro da Ordem Demolei. Então, se não fosse pela Ordem Demolei, provavelmente a gente não estaria aqui hoje, não estaria falando, não estaríamos juntos, não nos conheceríamos. Então, é uma irmandade e não é presente só aqui na região, não só aqui em Fabriciano, não em Ipatinga. Nossa sede principal é em Ipatinga, embora tenhamos membros de toda a região do Vale do Aço. Mas essa ordem é a maior organização juvenil do mundo hoje, com aqui no Brasil, mais de 100 mil membros. Então, a gente tem vários amigos em Governador Valadares, em Belo Horizonte, até mesmo fora da região, de Minas Gerais. E essa é uma organização que não é naturalmente brasileira, ela veio dos Estados Unidos. Então, ela foi fundada lá em 1919, já é uma organização centenária, que veio para o Brasil em 1980 e está se desenvolvendo aqui, está crescendo cada dia mais, e é a união que é feita hoje dentro da Ordem Demolei. É uma referência para vários países, várias pessoas de outras culturas e que é levada até hoje e é muito bem aproveitada pelas pessoas, O Bruno, a gente vai para um rápido intervalo, já nós vamos voltar aí para continuar esse bate-papo, tá bom? Beleza. 9:16. Junte o preço Black e acrescente mais um desconto e é isso, últimas horas do menor preço Black do ano. Novembro Black, Móveis Andrade. Balcão para cozinha em madeira com gavetas tem 1,20 de largura, somente R$ 39,90 mensais. Um super painel com 1,82 de largura, prateleira de vidro, espelho, design ripado por R$ 79,90 mensais. Novembro Black, Móveis Andrade. O dono do menor preço. Passa na WR Pneus.
Lá você encontra a solução que busca ao se tratar de automóveis. Oferecemos serviço de alinhamento, balanceamento, suspensão e freios. Tudo para deixar seu carro mais seguro. Aqui você é atendido pelo dono que lhe garante o melhor preço da cidade. A WR Pneus já está há anos no mercado e os clientes já consideram a empresa como a melhor solução em reparação automotiva. WR Pneus. Fone Zap 31 98810 0402. Avenida Tancredo Neves, número 2013, Bom Jesus, Coronel Fabriciano. WR Pneus, a melhor solução em reparação automotiva. Ei, você de Coronel Fabriciano, tem débitos com o município? Chegou a hora de regularizar a situação com o Refis 2023. Você tem até 90% de desconto à vista nas multas e juros para quitar as contas em atraso com a Prefeitura. Procure o setor tributário de segunda a sexta-feira a partir de 12:30 e regularize. Refis 2023. Bom para você, bom para Fabriciano. Prefeitura de Coronel Fabriciano. Novos tempos. Love Time. De segunda a sexta, de 9 à meia-noite, aqui na Cidade FM de Coronel Fabriciano. A rádio que toca o seu ritmo. 9h18, de volta aí, né? Conversando aí com o pessoal da Ordem Demolei. Olha, gente, muito interessante, tá, Bruno? Gostei muito da presença de vocês aqui, né? Para esclarecer bastante coisa, né? Você vai falando e eu vou imaginando os rapazes. É muito legal, né? E a gente aqui hoje, a gente já tá mais formado, né? Tô com 21, o Luiz já tá com 25, o Thales com 24, 25 também. Então, a gente já passou da época do aprendizado, agora a gente está mais direcionando esses jovens que estão dentro da Ordem Demolei. O Arison também já está um pouco mais velho, né? Mais experiente que a gente, mas também foi membro da Ordem Demolei há 30 anos atrás e nós estamos aqui trazendo o fruto do que é a Ordem Demolei, né? O Arison hoje é um importante advogado para dentro da sociedade e faz a diferença. E com certeza a Ordem Demolei trouxe muita coisa para poder auxiliar nele no que ele faz hoje. Então, são frutos do que a gente vem fazendo e com certeza também a maçonaria ajuda o Arison até hoje. E é muito importante a gente estar aqui para desmistificar e tentar divulgar um pouco do que a gente faz para a sociedade, para eles entenderem e abraçarem ainda mais a causa da Ordem Demolei. Então, aí você está falando das idades, né? Depois que completa, que é de 12 a 21. Uhum. Aí depois que completa 21 anos, continua. Eles continuam, por exemplo, o Luiz e o Thales. Nós continuamos dentro da Ordem Demolei, mas não ativamente. A gente não pode mais fazer cargos dentro de reuniões, a gente não pode mais ser o agente ativo dentro das atividades do capítulo, não pode ser ativo dentro da atividade da Ordem Demolei. A gente só é o direcionador. Então, nós estamos ali para poder passar as experiências que nós tivemos enquanto nós tivemos a idade dentro da Ordem Demolei, para esses jovens que agora estão na idade, estão fazendo as atividades. Então, nós vamos passar as nossas experiências para eles fazerem do jeito deles. Então, a gente apenas somos direcionadores, né? Isso. A Ordem Demolei, como ela é uma ordem iniciática, você sempre vai ser Demolei. Como o Bruno falou, até os 21 anos você é Demolei ativo. O que a gente poderia definir como Demolei ativo? Demolei ativo é aquele Demolei que ele ocupa cargos nas reuniões, ele é o responsável em executar as atividades do capítulo, né? Ele tem as responsabilidades, a gente tem um secretário, a gente tem um tesoureiro, a gente tem um responsável por guardar os materiais do capítulo. Então, os Demoleis ativos, eles são realmente os responsáveis. Completou 21 anos, acabou, sumi, agora vou embora. Não, 21 anos você passa a ser um sênior Demolei. O que significa isso? Você passa agora a ser também responsável por cuidar dos mais novos.
Então a gente vai dando essa responsabilidade para os mais novos, ele tem essa responsabilidade de cuidar do capítulo inicialmente, e posteriormente, enquanto sênior, você acompanha os trabalhos do capítulo, dando o suporte, assim como você recebeu quando você tinha aquela idade, entre 12 anos. Os conselhos, acompanhar, ajudar, às vezes não sei fazer uma planilha, não sei fazer uma ata, não sei redigir isso aqui, eu não estou bem na escola. Porque a gente desenvolve isso também lá dentro do capítulo Demolei. Nós tivemos campanhas, o Luizinho acho que desenvolveu esse tipo de campanha, o próprio Bruno e o Thales, por exemplo, de incentivo às melhores notas, prêmios para os Demoleis que tinham as melhores notas nas escolas, trabalhos realizados junto à sociedade. Então, depois dos 21 anos, a gente continua, eu já tenho um pouco mais de 21, como a gente está na Ordem Demolei há 30 anos, a gente continua acompanhando o capítulo, a gente continua sendo Demolei, não ativo, mas porque os ensinamentos que a gente aprende lá, a gente acaba levando para a vida inteira. Esse trabalho que é feito das 7 virtudes cardeais, que eu vou pedir, vou repetir, que é o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo, são virtudes que a gente realmente trabalha nos jovens para que ele possa aplicar isso aí no dia a dia na sociedade. A cortesia, bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar as pessoas, achar que ninguém é melhor, daquele cargo menor que tiver na fábrica até o presidente, nós todos somos seres humanos, todos somos iguais, merecemos o mesmo respeito enquanto seres humanos. Então é isso que a Ordem Demolei leva, faz com que o jovem leve para o resto da sua vida a aplicação disso aí que aprende durante o seu período de Ordem Demolei. Isso. E a falar sobre Ordem Demolei pra gente é muito bom, A gente vai desenvolvendo muita coisa, E assim, algumas curiosidades é que algumas pessoas muito importantes foram Demoleis e a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, o Walt Disney, o fundador da Disney lá nos Estados Unidos, foi Demolei lá nos Estados Unidos na época dele. E a Ordem Demolei contribuiu muito para que ele se tornasse a pessoa que se tornou. E como, por exemplo, ele tem uma frase, e é muito conhecida dentro da Ordem Demolei, mas fora dela eu não tinha ouvido ela ainda, que é: quem dera fôssemos apenas homens, mas somos Demoleis. O que representa que ser Demolei além de um aprendizado, é uma responsabilidade. Você está levando ali o nome de uma organização centenária, uma organização que hoje é a maior do mundo, a maior organização juvenil do mundo, e que traz consigo um conjunto de valores que agrega muito na sociedade, agrega muito no homem. Então, são muitas coisas, são coisas muito importantes que agregam e desenvolvem muito bem a sociedade. Bacana, gente. Gostei muito de conhecer, de ficar sabendo um pouquinho sobre a Demolei. Se tiver alguma dúvida, qualquer uma que seja, pode ficar à vontade para perguntar. A gente estava conversando nos bastidores, e você falou que já esteve nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente. Em 2019 eu estive lá nos Estados Unidos para o Congresso Internacional, como eu falei que a organização, a Ordem Demolei, ela é muito grande, assim, a gente normalmente se reúne em alguns congressos. Então a gente tem o Congresso Estadual de Minas Gerais, a gente tem o Congresso Nacional do Brasil e tem o Congresso Internacional, que foi a comemoração dos 100 anos da Ordem Demolei em 2019. Eu estive lá em Kansas City, congregando com diversos países, com Demoleis, com membros da Ordem Demolei de diversos países, e sendo recebido como um irmão mesmo, exaltando essa vela do companheirismo, que a gente tem, essa virtude do companheirismo. E realmente, eu cheguei lá, num lugar que eu não conhecia ninguém, e fui recebido da melhor maneira possível, tanto por membros da Ordem Demolei do Brasil, quanto por membros da Ordem Demolei de outros países, e países até que são, entre aspas, inimigos do Brasil, que tem muitas rivalidades, como a Argentina, países aqui da América do Sul.
Então, foi uma coisa que me marcou muito, que marca esse companheirismo da Ordem Demolei. E além disso, todos os congressos que a gente participa aqui dentro do Brasil, já fui em congressos lá em Brasília, fui em congresso no Espírito Santo esse ano. Então, e todos eles você é recebido de uma maneira muito, muito, muito cordial. Então, é muito legal esse companheirismo, essa interação, né? Sim, e é interessante também que muitos demoleis, isso já aconteceu, tenho certeza com todos que estão aqui comigo, muitas vezes, às vezes em viagem de férias, a trabalho, ou qualquer, né, em qualquer outro estado, ou mesmo em Minas Gerais, você acaba sempre encontrando com alguém, né, com um irmão demolei. Então a Ordem Demolei proporciona, como ela é uma ordem mundial, e ela está em todos os estados aqui da nossa federação, praticamente todas as cidades, eu tenho certeza, todas as regiões. Então a gente viajou lá para o Espírito Santo, viajou lá para Fortaleza, foi para o Rio Grande do Sul. A gente sempre encontra um irmão e o tratamento é esse que o Bruno falou, de irmão mesmo. A gente tem sempre um carinho especial, a gente encontra ali um espelho nosso ali, a gente é sempre muito bem recebido por todas as pessoas, assim como alguns demoleis que vêm para o Vale do Aço. Nós somos uma região industrial, né? Então a gente tem muitos demoleis de outros lugares do Brasil que vêm trabalhar aqui na nossa região e que são muito bem recebidos pelo nosso capítulo aqui, e pelos demoleis, como realmente tem que ser. Somos realmente uma ordem, uma irmandade, né? Depois que nós nos reconhecemos lá como irmãos, tamanho carinho que nós temos uns pelos outros. E qual é a relação entre a maçonaria e vocês? A maçonaria, ela é quem patrocina a Ordem Demolei. Isso veio do nascimento. O fundador da Ordem Demolei, Frank Sherman, ele era maçom. Então a Ordem Demolei, desde o seu nascimento, ela foi patrocinada, ela recebeu o apoio da maçonaria. Aqui no Brasil e no resto do mundo não é diferente. Mas, como eu disse, não é necessário que tenha nenhum parentesco maçônico para ser um demolei. Então, qual que é o papel da maçonaria com a Ordem Demolei? A gente dá o suporte. Os maçons, pessoas mais velhas, né, já experimentadas, elas dão suporte para esses jovens, sejam dos 12 até os 21, e também para os sêniors demolei. Agora, não é pré-requisito da maçonaria ter sido demolei, assim como não é garantia de que o demolei no futuro se tornará maçom. Vai depender da vontade do demolei no futuro. Se ele achar que deve, provavelmente ele entra. Se ele achar que não deve, ele não tem nenhum compromisso de entrar na maçonaria. É só mesmo o suporte. Entendi. Só contextualizando um pouquinho também sobre o nome Demolei, né? Muita gente fica um pouquinho com o pé atrás só pelo nome, né, do Demolei. Mas o Demolei, ele surgiu de Jacques Demolei, que foi um grão-mestre da Ordem dos Templários, lá na época das Cruzadas, né? Lá em 1200, né? Então, e Jacques Demolei foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários, e ele ele teve uma atitude de muita fidelidade, muito companheirismo, né? Porque ele foi acusado de várias coisas pelo rei da França e pelo o Papa Clemente na época, e que queriam tirar ele do poder, mas eles queriam que eles revelassem que Jacques Demolei revelasse todos os segredos da Ordem dos Templários. E nisso Jacques Demolei permaneceu inabalável, e não revelou nenhum dos segredos, não revelou onde estavam as riquezas que eles conquistavam na época, né? E nisso morreu com esse segredo, foi condenado à morte à fogueira e morreu. Então esse exemplo de fidelidade, esse exemplo de companheirismo de Jacques Demolei foi levado até a Ordem Demolei, e com isso a Ordem leva o seu nome, né, para sempre se lembrar de sua história e lembrar de tudo que ele passou até chegar até ser condenado à fogueira. Ele não revelou também o nome dos companheiros dele, né? Isso, exatamente. Seriam também levados à morte. Ele preferiu morrer do que trair os companheiros. O companheirismo dele é o que a gente exalta na Ordem Demolei.
Poderia ter sido homenagem a qualquer outra pessoa histórica, mas a época escolheu exatamente ele por ser, a gente entender que Jacques de Molay realmente foi um exemplo a ser seguido, que a gente pode dizer para os jovens, né, que a gente faz formação, pode seguir esse exemplo, que ele realmente faz com que a sociedade seja melhor. Perder a própria vida, atrair os seus amigos, aos seus, aquilo que você acredita, atrair o seu Deus, atrair aquilo realmente que você aprendeu enquanto criança, é uma coisa muito forte, é por isso que leva esse nome Jacques de Molay, né, a Ordem de Molay. Gente, vamos para o intervalo. 15 em 15 minutos a gente precisa faturar. Então vamos lá. Beleza. (9h32) A Casa do Construtor do bairro Mangueiras tem tudo da base ao acabamento. Também temos artigos para presentes, rações para seus animais, ferramentas e tudo para sua horta e jardim. A Casa do Construtor do bairro Mangueiras está aberta todos os dias da semana. Faça-nos uma visita. Procure as meninas da loja e o Derli. Estamos localizados na Avenida JK, número 364, bairro Mangueiras, Coronel Fabriciano. Telefone 3842-8570 e o zap é o 985730976. Eu disse Casa do Construtor do Mangueiras. Programa Novos Tempos. Gestão eficiente é aquela que está perto de você todos os dias. A Secretaria de Governança da Saúde de Fabriciano iniciou a campanha de exames oftalmológicos nas escolas municipais. Alinhada com o programa Saúde na Escola, a iniciativa é direcionada a quase 7 mil alunos na faixa etária de 5 a 14 anos. A campanha visa promover a saúde visual dos alunos e identificar possíveis problemas oftalmológicos, oferecendo tratamento adequado e, se necessário, fornecer óculos gratuitos aos estudantes. O Hospital Dr. José Maria Moraes tem um importante serviço de acolhimento emocional e atenção aos pacientes e familiares e colaboradores. O Acolher oferece psicólogos e estagiários de psicologia que se dedicam a atender e auxiliar na superação a partir da internação do paciente. Fique bem informado por aqui. Prefeitura de Coronel Fabriciano, novos tempos. É bom viver aqui. A internet está evoluindo e com a Novo Net você sai na frente. Conheça agora mesmo o melhor provedor de internet da região, Novo Net. Aqui você encontra velocidade e estabilidade. Faça como a maioria. Se a sua internet não funciona, o suporte demora uma década para te atender. Saia dessa. Nossa rede está em constante ampliação. Isso tudo pensando em você, cliente amigo. Temos planos a partir de R$ 69,90 mensais. Ligue 0800 007 9200. Novo Net, internet de verdade. Todos os sábados e domingos das 6 às 8 da manhã você ouve aqui na Cidade FM programa Alvorada Sertaneja. Apresentação Garcia, o melhor da música sertaneja. 9h35. O assunto é polêmico, gente. Nos bastidores a gente fala de tudo, né? E nós vamos contar para vocês que nós é fofoqueiro, né? Olha, o Bruno estava falando aqui, né, que o de Molay, né, foi queimado. E a gente sabe que na história, né, no antepassado, os bruxos eram queimados. Tem relação de Molay com a bruxaria? Explica aí pra gente. Então, a Ordem de Molay não. O que tem relação seria... E não tem relação e não tem relação, né? A Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi a ordem que a gente estava falando, em que Jacques de Molay era o presidente, né? Era o grão-mestre. Ele foi acusado, entre outras coisas, de bruxaria na época. E com isso ele foi queimado, ele não foi condenado à fogueira lá em 1314. Acho que o Arson vai conseguir falar um pouquinho melhor do que eu sobre isso. Só voltando um pouquinho, né, na história, para a gente compreender, historicamente a Igreja Católica perseguiu
né, não só a Ordem dos Cavaleiros Templários, mas perseguiu os judeus, perseguiu os protestantes, né, os evangélicos. E com o que aconteceu com a ordem, aqui Jacques de Molay era grão-mestre, é exatamente isso. Essa ordem, ela veio das cruzadas, né? A primeira cruzada ela foi conclamada por um papa chamado Papa Urbano II, em 1096 depois de Cristo. Então foi realizada a primeira cruzada, que tinha o objetivo de retomar Jerusalém e posteriormente de garantir a segurança das pessoas que iam da Europa até Jerusalém, desses peregrinos. E para resumir bastante, passou o tempo, no ano de 1307, mais precisamente, Jacques de Molay era o grão-mestre ou o presidente dessa ordem dos Cavaleiros Templários, que surgiu exatamente lá nas cruzadas, né, a pedido do Papa, era obediente ao Papa, né, tinha essa ligação com a Igreja Católica, mas essa ordem dos Cavaleiros Templários, ela se tornou muito rica. E em 1300, né, 1307, como eu falei, a França ela estava muito endividada. Tinha o rei Filipe o Belo, que estava à frente da França, era o rei da França. Ele conseguiu convencer o Papa Clemente V a tentar tomar o tesouro dos Templários. Então, eles declararam, né, o Papa declarou que os Templários não eram mais bem-vindos na Igreja Católica, que eles não pertenciam mais, a Ordem dos Templários era uma ordem de hereges, e os acusaram de bruxaria. Então, eles foram presos, né? Jacques de Molay foi preso em 1307, ficou preso até 1314, e em 1314, depois disso que a gente falou que depois do martírio, né, deles tentarem convencer ele, atrair os seus amigos, tentarem convencer ele a entregar as riquezas da ordem, ele foi queimado na fogueira. Mas assim, o fato dele ter sido queimado é exatamente porque a Igreja Católica o acusou de heresia, acusou ele de bruxaria e de muitas outras coisas, mas que na verdade nunca foram provados. Inclusive tem documento do Papa, à época, que foi descoberto recentemente, o Papa arrependido daquilo que fez inicialmente, que é condenar os Cavaleiros Templários. Ele afirma nesse documento que a Ordem dos Templários não era uma ordem herética, muito pelo contrário, que era uma ordem que ajudava a Igreja Católica. Para o público compreender, a gente pode comparar a Ordem dos Cavaleiros Templários à Ordem dos Beneditinos, dos Franciscanos. Eles eram monges, realmente eles tinham o voto de castidade, celibatário, eles tinham as suas orações, com uma característica própria, que além das orações, eles também se dedicavam à luta, né? Eles preparavam como soldados também. Então eles eram monges soldados, tinham toda a disciplina dos monges e a disciplina também dos soldados. Eram os membros da Ordem dos Cavaleiros Templários, eles eram realmente uma ordem da Igreja Católica. É uma história e tanto, né, gente? Ô Adson, eu queria te perguntar, né? A gente já está finalizando, né? Nosso tempo já está escasso. Você falar um pouquinho aí, a Ordem de Molay, ela contribuiu para que você fosse um profissional que é hoje. Você pode falar para a gente sobre... Sim, com muita tranquilidade. Como a Ordem de Molay, ela trabalha essas virtudes, a gente acaba aplicando isso, né? É o objetivo da Ordem de Molay, aplicar isso no dia a dia. Então a gente consegue desenvolver o nosso trabalho com mais facilidade, com mais tranquilidade, a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente tem a disciplina que a Ordem de Molay nos impõe, a facilidade, vamos dizer assim, de conversar. A Ordem de Molay trabalha muito isso, de falar em público, de se comunicar, né, do respeito a todos. E assim, não só na minha profissão, mas existem demolês que são contemporâneos. Aqui no Vale do Aço, pessoas de destaque, nós temos médicos, nós temos promotores de justiça, nós temos... policiais militares. Nós temos assim, realmente uma gama de pessoas que a Ordem de Molay, falando exatamente de mim, propriamente de mim, a Ordem de Molay, ela me realmente transformou. A gente sabe que a base de tudo é a família, mas a Ordem de Molay
assim como a gente falou, ela possibilita você desenvolver aquele talento que talvez você não desenvolveria se não fosse a ordem. Então, a relação a mim, a gente, a fala, né, a desenvoltura, aplicar realmente no trabalho, as pessoas que você conhece, isso amplia o seu laço, né? Hoje em dia a gente chama de network, né? Então a Ordem Demolei amplia o nosso network, e isso acaba refletindo realmente na nossa profissão, no nosso papel na sociedade, naquilo que a gente desenvolve no dia a dia, seja junto à nossa comunidade, em todos os aspectos. Então, pode fazer o seu convite aí aos jovens de 12 a 21 anos, né? Vão reforçar aí, né? Exatamente. A gente queria primeiramente agradecer a você e a toda a Rádio Cidade pelo espaço, por ter cedido esse espaço para a gente poder explicar um pouquinho sobre a Ordem Demolei, explicar, divulgar um pouco sobre o que a gente faz, sobre um pouco da nossa história, né? Sobre como foi criada a Ordem Demolei, de onde surgiu. E a gente queria fazer o convite a todos os jovens aí de 12 a 21 anos que gostaram do que a gente apresentou aqui. Acompanhe a gente no Instagram também. Nosso Instagram chama Demolei Ipatinga. Então podem nos chamar também no meu Instagram, @BrunoPiresMG. E a gente está sempre disponível, e aqueles que quiserem entender um pouquinho mais e fazer a inscrição, né, que a gente fala, para poder entrar dentro da Ordem Demolei, o site é www.queroserdemolei.com.br. Lá vai estar explicando um pouquinho sobre o que é a Ordem Demolei, o que a gente explicou aqui mais ou menos, num texto, num vídeo também. E seguindo todos os passos, você faz a inscrição, a gente vai entrar em contato com você para poder entender, te conhecer e aí para poder você poder fazer parte da Ordem Demolei, fazer parte dessa irmandade que é a gente. Queria agradecer também, né, a oportunidade que nos foi dada, e dizer que se tiver alguma pergunta, caso algum ouvinte tenha alguma pergunta que não conseguiu enviar, ou que essa dúvida surja depois, pode enviar aqui para a rádio, né, e vocês entrem em contato conosco, e deixar o convite, o Bruno já fez aqui, aberto, e te convidar também para participar de uma das nossas reuniões. A Ordem Demolei, por ser uma ordem iniciática, as nossas reuniões elas só podem participar demoleis ou maçons, mas existem as nossas reuniões públicas, em que a gente fala sempre um pouco da ordem, que a gente apresenta algumas cerimônias, e são assim realmente muito bonitas. Então fica o nosso convite aqui para você, né, e caso algum outro ouvinte tenha interesse em participar dessas reuniões públicas, para conhecer um pouquinho, às vezes os pais que não têm um pouco de receio de deixar o filho entrar, em razão desse misticismo que existe ainda por ser patrocinado pela maçonaria, a gente tem essas reuniões públicas em que é dada a oportunidade das pessoas conhecerem, verem, né? É muito bonito, a gente tem uma roupa própria que a gente usa lá, né? A calça preta, camisa branca, cinto, gravata, a gente tem uma capa, é realmente muito bonito a Ordem Demolei, mas é só vendo lá para poder assim, conhecer melhor. Fica o nosso convite aqui para essas reuniões públicas e muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria que vocês voltassem numa outra oportunidade, né? Porque aí o público o pessoal pode estar mandando as perguntas, e num dia que a gente vai juntando tudo e vocês vêm aqui e a gente, né? Com certeza, estamos sempre à disposição de vocês aí. Muito bom, gente. Eu agradeço, tá? Foi uma aula, um conhecimento muito bom para mim, porque eu era leiga, não sabia. Eu sempre vejo, agora que você falou na roupa, uns rapazinhos pela rua com umas roupas assim. Então agora entendi. É muito interessante, eu agradeço, e fica a rádio à disposição aí para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez. E a gente continua, hein? São 9h46. Vamos que vamos para a 4ª edição aí do nosso horóscopo para hoje. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. De volta com Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricórnio, a bola está com você. Tudo depende das atitudes que você tomar e das que deixar de tomar também.
Procure aceitar a importância deste momento e agir à altura, sem procrastinar, sem esperar por uma hora melhor. A cor para você hoje é o azul. Aquário. Aquário, está tudo certo, mas a alma pressente coisas que não se pode explicar e produzem sentimentos intensos que não é fácil decifrar, mas que mesmo assim merecem reflexão, porque indicam panoramas importantes. Observação, Aquário, e a cor para você hoje é o vinho.